Então nós temos um texto aqui, onde Jesus chama os seus discípulos para ir para o outro lado do mar. E quando Jesus chama os seus discípulos, eles entram no barco, vão atravessar ali para o outro lado, e a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus estava dormindo. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo ali no barco. Enquanto estava acontecendo uma tempestade ali naquele barco, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E aqueles irmãos ficaram completamente apavorados. Eles ficaram apavorados com aquela tempestade. Estavam ali no meio, num local onde tinha muitas águas, vento, tempestade, águas entrando no barco deles. E de repente eles começam a ficar apavorados, eles começam a ficar com medo. Eles começam a ficar preocupados ali com aquela situação. E aí a Bíblia vai dizer que eles vão lá e chama Jesus. Jesus estava ali no barco, Jesus estava ali dormindo, e naquela tempestade, e eles vão até Jesus e chama Jesus, e Jesus acorda e repreende aqueles ventos, repreende aquela tempestade, e imediatamente houve calmaria. Imediatamente tudo parou, o vento parou, as águas que estavam ali, aquelas ondas entrando dentro do barco, a água entrando dentro do barco, aquele medo, aquela confusão, e Jesus chega ali, dá uma palavra e tudo se acalma. Tudo naquele momento ali se acalmou. Mas eu quero te chamar a atenção, o que eu quero chamar a atenção para você, é que o texto vai dizer que o barco ia enchendo. Eu quero que você observe bem esse texto. Enquanto Jesus estava dormindo, os discípulos estavam ali naquela preocupação. A Bíblia diz que o barco ia enchendo. E esse barco estava enchendo de água, a água estava entrando no barco. Isso nos mostra que do início da tempestade até eles chamar Jesus, houve um período de tempo, houve um tempo. Não foi imediatamente. O vento começou, a tempestade iniciou, e imediatamente Jesus acordou, eles chamaram Jesus e Jesus parou. Não foi assim que aconteceu. Porque se tivesse acontecido dessa forma, eles nem teriam sentido medo. Porque era algo que tinha acontecido assim rapidamente. Era algo que teria acontecido assim muito rápido e não teria tempo para eles sentir medo, não teria tempo para eles sentirem, para eles ficarem apavorados, não teria tempo disso. Mas a Bíblia diz que eles ficaram apavorados, a Bíblia diz que eles ficaram com medo, e a Bíblia diz que o barco estava enchendo de água, estava entrando água ali dentro do barco. Então, quando a gente olha por este lado, a gente vai observar que existiu um tempo ali, um tempo do início da tempestade até eles chamarem Jesus Cristo ali. Houve-se um tempo. E como nós podemos definir esse tempo? Como um silêncio de Jesus. O tempo em que Jesus estava dormindo ali é um silêncio, porque ele não se manifestou ali de imediato. A tempestade estava em andamento, mas ele não se manifestou de imediato ali. Houve um curto período de tempo ali, do início da tempestade até eles chamarem Jesus Cristo. E houve um período de tempo ali. E esse tempo é um silêncio de Jesus. Jesus estava ali no barco,
mas houve um silêncio ali. E o que eu quero compartilhar com vocês, o tema que eu quero compartilhar com vocês é que o silêncio de Jesus não significa ausência. Não significa a ausência dele. O silêncio de Jesus não significa a ausência dele. Ele não se manifestou ali naquele mesmo momento quando se iniciou a tempestade. Houve-se um período de tempo, a gente não sabe quanto tempo levou, mas pelo que o texto está informando, houve um período de tempo ali entre a tempestade e até Jesus vir e parar aquela tempestade. Mas aquele período ali, aquele silêncio ali de Jesus quando ele estava dormindo, não significa dizer que ele estava ausente, não, ele estava ali. Ele estava ali no barco. E o que eu quero compartilhar com você é: o silêncio de Jesus não significa a ausência dele. Talvez você já passou por diversas tempestades na sua vida, por diversas dificuldades na sua vida, e você clamou a Deus, você pediu socorro a Deus, e não ouviu ali a resposta de Deus imediatamente. E eu quero levar você a pensar aí um pouco. Eu quero levar você a pensar nas tempestades que você já passou na sua vida. Lembre das tempestades que já aconteceram na sua vida. Você já passou tempestade no seu casamento? Você já teve que enfrentar a tempestade na vida financeira? Você já passou por crise financeira? Você já passou por dificuldade com enfermidade, estando enferma, estando doente? Você já passou por essa situação na sua vida? Nesse período, você pediu socorro a Deus? Você olhou para o céu e disse: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Você sentiu um certo silêncio? Você clamou a Deus e não ouviu nenhuma resposta ali naquele momento? Você não conseguiu ouvir nenhuma resposta de Deus ali naquele momento? Queridos, isso pode acontecer na nossa vida. Nós podemos estar passando por um momento de tempestade. Provavelmente você está passando por uma tempestade hoje na sua vida. Eu não sei em que área da sua vida hoje você está enfrentando uma tempestade. Eu não sei em que área da sua vida hoje você está enfrentando uma dificuldade. Eu não sei em que área, mas provavelmente você esteja passando, enfrentando esse tempo difícil, essa tempestade na sua vida. Mas talvez você já clamou a Deus, você já buscou a Deus, e essa tempestade ela tem demorado um pouco. Talvez essa sua tempestade ela tenha demorado um pouco. Ela não foi uma tempestade, não foi uma tempestade que se iniciou e que já teve fim. Mas talvez essa tempestade ela esteja demorando. E talvez você não ouviu nenhuma resposta de Deus. Talvez você não conseguiu ver nenhuma resposta do Senhor. Mas isso não quer dizer que Ele está ausente. É isso que eu quero compartilhar com você. O fato de você perceber um silêncio de Deus, de você não ver
esse agir de Deus imediatamente na sua vida, isso não quer dizer que ele está ausente, que ele não está presente na sua vida. Isso não quer dizer que ele está distante da sua vida, que ele está longe, não quer dizer que é a ausência de Jesus. O silêncio, muitas vezes, não quer dizer que é uma ausência de Jesus. Eu quero mostrar para você algumas pessoas, falar para você de duas pessoas que passaram por um momento difícil na vida e que se sentiram ali abandonados. Olha só, no Salmo 13, versículo 1 e 2, o texto diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Queridos, aqui nós temos um salmo, o salmista Davi, que ele começa a questionar a Deus em oração, e ele fala justamente de tempo. Ele diz assim: Senhor, até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Davi está se sentindo aqui esquecido. Ele está num momento ali que ele está se sentindo esquecido. E olha que Davi passava por muita luta, por muita tempestade na vida dele. Eram diversas perseguições que Davi tinha que enfrentar na vida dele. E ele clama a Deus: Senhor, até quando? Para sempre tu vai te esquecer de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no coração dia após dia? Ou seja, já estava com alguns dias ali. Ele fala dia após dia, ele estava com alguns dias ali que ele estava passando por umas dificuldades. Ele estava passando por algumas questões difíceis na vida dele. E ele clama a Deus, ele questiona a Deus: Senhor, mas até quando isso vai acontecer na minha vida? Ou seja, Davi estava sentindo um silêncio ali de Deus. Davi estava se sentindo esquecido. Até quando tu vai se esquecer de mim? Até quando isso vai acontecer? Até quando essa tempestade ela vai continuar na minha vida? Talvez você fez essa pergunta a Deus: Senhor, até quando essa luta ela vai continuar na minha vida? Até quando eu vou passar por essa dificuldade? Até quando eu vou passar por essa luta? Até quando essa tempestade ela vai continuar na minha vida? Tem pessoas que fazem essa pergunta: até quando o meu marido vai continuar sendo essa pessoa? Até quando a esposa vai agir assim? Até quando esse problema vai continuar na minha vida? Até quando essa vida financeira vai ficar assim? Até quando essas dificuldades se sustentarão na minha vida? Até quando isso vai acontecer? Até quando esse problema familiar? Até quando eu vou ficar desempregado? Até quando? Até quando isso? Então, talvez você já fez essa pergunta a Deus e não ouviu a resposta de Deus. Mas o que eu quero te dizer, querido, que a ausência de uma resposta de Deus, a ausência de Jesus, não significa dizer que ele, na verdade, o silêncio de Jesus, de uma resposta dele, não significa dizer que é a ausência dele, que ele não está presente na sua vida. Não significa dizer que ele está distante. Porque no Salmo 23, o mesmo Davi, ele vai dizer no Salmo 23, versículo 4, ele diz assim: mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Então Davi, ao mesmo tempo, Davi clama a Deus, ele diz assim: Senhor, até quando? Até quando eu ficarei
nesse problema? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Aí depois Davi já está dizendo aqui, o salmista Davi vai dizer, mesmo que eu andar pelo vale de sombra de morte, eu não terei medo algum, porque o Senhor está comigo. Deus estava na vida de Davi, querido. Deus estava na vida de Davi. Talvez você tenha se perguntado, se questionado, até quando, Senhor, vai continuar esse problema na minha vida financeira? Até quando vai continuar esse problema no meu casamento? Até quando vai continuar esse problema de doença, de enfermidade? Até quando esse problema, essa perseguição vai continuar? Até quando essa dor no meu interior vai continuar? Até quando? Meu irmão, por mais que você esteja vendo um silêncio de Deus, isso não significa dizer que é uma ausência dele. Assim como ele, como Davi, teve certeza que Deus estava ali com ele, Deus também está presente, meu irmão. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou, Deus está presente, Deus está perto de você. O que falta muitas vezes é nós nos voltar de todo o coração para Ele. É nós buscar entregar o nosso coração para Ele. Porque muitas vezes a gente está preocupado só que Deus venha resolver os nossos problemas, mas a gente não está preocupado, não está interessado nem um pouco em entregar o nosso coração para Ele. Mas quando nós entregamos o nosso coração, Deus age. Quando nós cremos nele, Ele age. Quem sabe esse tempo é só um tempo que o Senhor está nos dando para que a gente entregue o nosso coração a Ele. Para que a gente diga, Senhor, o meu coração é Teu e eu vou viver para Ti. Eu vou viver para Ti. Talvez esse tempo é só esse tempo de você entregar a sua vida para Jesus. Mas não que Ele esteja ausente. Ele está ausente, Ele está presente. Abacuque também vai dizer, Abacuque 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei violência, sem que traga salvação? Abacuque também estava no mesmo sentimento. Abacuque também estava com a mesma impressão. Até quando eu clamarei por socorro sem que o Senhor ouça? A mesma impressão que Davi estava, Abacuque também estava. A mesma impressão que provavelmente você possa estar tendo agora. Que está havendo um tempo em que você não está vendo a resposta de Deus. Até quando? Mas olha que Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3 diz assim: Então o Senhor me respondeu. Entenda que no capítulo 1, Abacuque vai clamar a Deus. Até quando, Senhor? No capítulo 1, versículo 1 e 2. Até quando, Senhor? Até quando? Eu clamarei por socorro sem que Tu ouça. Aí no capítulo 2, versículo 2 e 3, o Senhor vai falar com Abacuque. Então o Senhor respondeu: Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Então aqui o que eu quero mostrar para vocês aqui, não sobre a visão, mas sobre a resposta de Deus. Não é sobre a visão, mas sobre a resposta de Deus. Que Deus estava respondendo a Abacuque. Meu irmão, o que Deus quer é só que nós entregamos o nosso coração a Ele. Nós venhamos entregar a nossa vida a Ele. Nós venhamos entregar a direção da nossa vida a Ele. Nós venhamos crer nele, nós venhamos clamar por Ele. E quando nós clamamos por Ele, colocamos a nossa vida diante do altar dEle, imediatamente Ele responde. Ele vai responder, Ele vai nos responder e Ele vai acalmar a tempestade que nós enfrentamos.
Ele vai acalmar a tempestade que você está enfrentando. Pastor, eu estou enfrentando uma tempestade na área do meu casamento. Jesus vai acalmar esta tempestade. Eu estou enfrentando uma tempestade na área financeira. Jesus acalma essa tempestade. Eu estou enfrentando uma tempestade na área familiar. Jesus acalma essa tempestade. Mas nós só precisamos crer e buscar Ele de todo o nosso coração. Só precisamos nos entregar, nos lançar aos seus braços e deixar Ele cuidar de nós, deixar Ele cuidar da nossa vida. E Ele vem com um agir sobrenatural. Ele vem com um agir sobrenatural. Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Deus dizendo: eu nunca te desampararei, eu nunca te deixarei. Deus falando para os seus filhos. Deus falando para os seus discípulos. Deus falando para o seu povo. Gente, o que nós precisamos é ser um povo de Deus. O que nós precisamos é ser esse povo de Deus, porque quando nós somos um povo de Deus, Deus não abandona o seu povo. Quando nós somos um discípulo de Jesus, Ele não abandona o seu discípulo, Ele não abandona, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele traz calmaria, Ele traz felicidade na nossa vida. Ele estava falando para os seus discípulos. Mateus 28, 20, Ele vai dizer também: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ó, Jesus falando para os seus discípulos aqui de novo. Eles tinham que sair pregando o evangelho, fazer o que eu estou fazendo agora, pregar o evangelho para as pessoas. Essa mensagem que eu estou pregando para vocês aqui, eu vou postar depois na minha rede social e muitas pessoas vão ter acesso a essa mensagem. E essa mensagem ela vai chegar ao coração de muita gente ainda. Então Jesus estava mandando pregar, ensinar a palavra de Deus. Aí ele estava dizendo: olha, ensine as pessoas a obedecer, ensine as pessoas a viver o que eu tenho ordenado. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus estava dizendo que estaria com os seus discípulos. Mais uma vez eu digo, o que nós precisamos é viver como discípulo. O que nós precisamos é ser discípulo de Jesus. É procurar saber o que é que eu faço para ser discípulo. O que é que um discípulo faz? Que eu quero ser discípulo. E ele está dizendo que estará sempre com o discípulo. Estará para sempre com o discípulo. Eu já estou finalizando e eu quero ler um último texto para você. Isaías capítulo 49, versículo 14 e 15. Diz assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou. Olha só o que o texto está dizendo. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Olha o sentimento que esta criatura, que este povo estava tendo. Olha o sentimento. Um sentimento de abandono, um sentimento de desamparo. Era o que eles estavam sentindo. Mas no versículo 15, olha o que o texto vai dizer. Versículo 15, olha o que o texto vai dizer. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Então olha o que Deus diz. Deus traz aqui faz aqui uma comparação com uma mãe. E ele diz assim, ele faz uma pergunta para as pessoas. Haverá mãe que possa se esquecer do seu filho? Do seu filho que amamentou, do seu bebê que amamentou? E haverá mãe que não tem compaixão da criança que gerou? Ele faz aqui uma pergunta.
Aí ele vai continuar, o texto diz assim: embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de vocês. O povo estava dizendo: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Aí ele pega e diz assim, Deus diz assim: olha só, será possível uma mãe abandonar o seu filho? Será possível que uma mãe não ter compaixão do seu filho? É possível isso? Aí a pessoa diz: não, é possível, tem mãe por aí que abandona. Não é fácil. Tem mãe aí que abandona, não é a maioria nunca vai abandonar seu filho. Mas tem algumas mães que acabam abandonando. Mas ele vai dizer, mesmo que essa mãe ela possa esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. É isso que Deus está dizendo. Que Deus, meu irmão, ele não esquece de um filho. Deus não esquece de um filho. O que nós precisamos viver, meus amados irmãos, é viver como filho de Deus. E eu pergunto a você, você tem vivido como filho de Deus? Você que é mãe, você que é pai, como você gostaria que seu filho estivesse vivendo? E aí você volta essa pergunta para você: eu estou vivendo como filho de Deus? Porque quando eu vivo como filho de Deus, Ele não me abandona. Jesus, Ele não vai nos abandonar. Ele não vai se esquecer de nós. Jesus não vai se esquecer de você. O que nós precisamos é viver como filho. E você pode ter certeza que jamais Ele vai te abandonar.